tarde a todas, a todos. Bênção aos mais velhos, aos mais novos. Queria agradecer muito pelo convite. Para mim é uma honra, uma satisfação. Eu fico sempre muito contente quando eu tenho a oportunidade de partilhar com os irmãos e irmãs de terreiro as nossas reflexões. Queria saudar também a minha filha Bruna, que está aqui, meu neto Aquim, o Gandudu, o Iaô Rian, que são lá da nossa casa em Pedra do Guaratiba e vieram aqui também nos acompanhar. A mãe Juliana pediu que eu falasse sobre Ori. Obrigado. Falar sobre Ori. Ori, para a cultura iorubá, é um orixá. Mas não é um orixá como Oxum, que tem muitos filhos, como Ogum, que é pop, como Oxalá, que abraça todo mundo. Ori é um orixá particular, pessoal. Mas não é egoísta. É um orixá pessoal porque tem a ver com a gestão da nossa própria vida. É interessante porque a gente aprende sempre que o sagrado, sejam as nossas entidades, sejam os nossos guias protetores, os nossos orixás, seja o Criador, atuam na nossa vida. E atuam mesmo. No entanto, essa atuação não é uma atuação que abafa a nossa consciência. Não é uma atuação que se impõe sobre as nossas escolhas. Esse é um conceito mais importante para que a gente comece a dissecar, a mergulhar nessa ciência, por que não dizer, que vem do continente africano, do povo iorubá. Para eles, Ori, esse orixá pessoal, que às vezes a gente traduz como cabeça, é muito mais do que um pendurador de orelhas. Muito mais. É cabeça em dois sentidos. Eles pensam que Ori, eles entendem a nossa cabeça em duas dimensões. Uma dimensão física, biológica, a nossa cabeça material, aquela que vai ser enterrada com o nosso corpo, e pensam a nossa cabeça como um bem imaterial, uma essência, por que não dizer uma alma, aquilo que anima o corpo, uma cabeça imaterial. E eles vão dar, obrigado, dois nomes para essas duas cabeças que se fundem em uma só. Ori-Odê, a cabeça material, e Ori-Inu, a cabeça imaterial. Mas, afinal de contas, que diferença faz ter duas cabeças se a gente só enxerga uma? Se male, uma só, já tem trabalho demais para nos conduzir pelo nosso percurso. Eles entendem, mais do que isso, que a cabeça biológica, ela é responsável por concentrar a nossa relação com os ancestrais. A nossa relação milenar com todos aqueles seres que nos antecederam. Eu acredito, inclusive, que a nossa relação mediúnica com os nossos pretos velhos, com os nossos caboclos, com os nossos compadres e comadres, não é um acaso. Precisa haver uma compatibilidade, uma relação biológica que nos liga, em algum momento, a essas forças. Mas a nossa cabeça imaterial, o nosso Ori e Nu, é a parte de nós que sobrevive à morte. É a parte de nós que não se apaga, que não se encerra, que garante a continuidade daquilo que nós somos. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de ser, cada um tem um jeito de achar, de amar, de entender,
de se colocar no mundo, de perceber onde a gente se encontra. Isso é a nossa essência. Isso para os iorubais é Ori Inu. É o que vai, depois do término da nossa vida neste mundo, que vai seguir em outras dimensões. Pois bem, dimensão, consciência, vida, são conceitos muito amplos, né? O que vocês acham que significa consciência? Quem se arrisca? O que é consciência? Entendimento. Entendimento. O que mais? Nosso pensar. Muito bem. O que mais? Nossa autorregulação, presença. Moral. O que mais? Estado. Muito bom. Pois é, consciência é coisa dessa, né? Mas tudo isso é muito difícil de ser delimitado, de ser encaixado, de ser tocado. Tudo isso é muito, muito amplo. Consciência, juntando um pouquinho de cada uma dessas questões importantes que vocês trouxeram, tem a ver com pensar além de nós. Nosso estado, nossa presença, enfim, nossa moral, de alguma maneira são concepções, são formas que a gente pensa além do nosso umbigo. Consciência é pensar além de nós, em nós, obviamente, e algo além de nós. Consciência, portanto, tem a ver com espiritualidade. Não necessariamente com religiosidade, porque religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. É possível que a religiosidade nos propicie espiritualidade. É possível. É possível também que a espiritualidade exista, persista, sem nenhum modelo religioso. Todas as religiões podem ser úteis à espiritualidade. Podem ser. Quando a nossa consciência deseja. E quando a consciência, como tudo isso que vocês falaram, nos aponta, nos estimula a espiritualidade, qualquer matriz, qualquer religião pode ser útil. Sim, pode ser útil. Mas nenhuma será se a gente se fecha. Essa consciência tem a ver com um elemento primordial, a escolha. Cada vez que a nossa consciência funciona para cada um desses itens que foram mencionados aqui, citados aqui, moral, estado, pensamento, há um momento de escolha. Um momento em que a gente decide o que fazer, como se posicionar diante das questões que a gente atravessa na nossa vida. E não são sempre simples, não são sempre fáceis. Não tem tempo de santo, não tem religião que garanta isso. Não tem grau religioso que possa nos livrar dos desafios de viver, de decidir, de discernir. Esse é o conceito essencial de Ori. A capacidade de fazer escolhas, não só ao longo da vida, mas antes da vida. Para esse povo, para essa cultura iorubá, a primeira escolha é feita antes da gente nascer aqui. Eles têm um momento mítico em que acreditam que cada um de nós escolhe o seu próprio percurso existencial. Escolhe o que alguns chamam de Odu. Já escutaram essa expressão? Odu, às vezes, a gente traduz como destino. Mas a palavra destino não cabe nessa cultura iorubá. Nós pensamos destino como algo pré-estabelecido, algo que nos foi imposto por Deus. Eles lá não pensam o destino dessa maneira. Eles pensam o Du como um trajeto, como um percurso, como um caminho que cada um
autonomamente escolhe, e não é imposto por Deus, é escolhido perante Deus, mas não imposto por Deus. E o critério para a gente escolher esse trajeto? Que alguns vão estar pensando assim, puxa vida, eu escolhi mal. Puxa, podia ter caprichado um bocadinho. Segundo os yorubais, cada um de nós escolheu esse percurso com objetivos muito nítidos. Conseguir adquirir virtudes. Que virtudes? Para eles, a bondade, ou ori, é uma das virtudes. Iburá, a verdade, uma outra virtude. Eu, a disciplina, uma virtude importante. E o caráter, conjunto de todas elas. Suru, a paciência. São muitas as virtudes. E a gente, então, estrategicamente escolhe esse percurso com o propósito de exercitar condições para que a gente adquira essas virtudes. Quais virtudes cada um de nós está buscando? Essa é uma pergunta que tem a ver com consciência. Essa é uma pergunta que é fundamental para a gente se entender no nosso próprio caminho. Quais são as virtudes que eu estou buscando? Porque quando a gente começa a entender a engrenagem desse percurso, começa a ser articulada uma lógica. Afinal de contas, isto que eu estou enfrentando como um desafio, talvez não seja uma perseguição do inimigo. Talvez não seja uma conspiração dos céus contra mim. Talvez não seja uma cochilada da minha entidade. Talvez não seja aquele momento que Deus olhou para o lado, exatamente o lado oposto que eu estava. Consciência tem a ver com identificar quem nós somos. E é uma autoanálise muito sincera, precisa ser muito honesta. Quais são os nossos defeitos? Alguns nós temos o privilégio de sermos alertados pelas pessoas que estão próximas de nós. É ou não é? Sim. Alguns que convivem com a gente vão ajudando a gente a elencar esses defeitos. Mas e nós reconhecermos os nossos defeitos? Porque é importante também, além dessa colaboração dos conhecidos, é importante que nós façamos uma leitura de nós mesmos. E também não pode se guiar somente pelo que o outro fala de nós, decide por nós, como o outro nos vê. Isso não é o melhor parâmetro de consciência. Pode ajudar, desde que a gente faça esse... E aceite também. Não é? E aceite o que o outro falou que você... Às vezes o outro está até certo. Às vezes está. Mas essa leitura, essa deliberação precisa ser minha. Seja para concordar ou para discordar conscientemente. Olha a consciência do outro. Discordar só por teimosia também não colabora. Não é verdade? Se ele diz que é, vai dizer que não é. Se ele diz que não é, vai dizer que é. Aí também não ajuda. Essa consciência precisa nos ajudar a identificar quais são os nossos desafios, mas também é importantíssimo que essa nossa consciência nos fortaleça. Aponte para nós quais são as virtudes que nós já conquistamos. Quais são aquelas metas que nós já conseguimos alcançar. Isso não é um elemento mero e simples para a gente se envaidecer. Não, isso não ajuda. Mas é importante para a gente se fortalecer, principalmente naqueles instantes do percurso em que a perna bambeou, em que a gente cansou um bocado, em que a gente está um tanto inseguro a respeito do caminho que a gente vai seguir, da encruzilhada que a gente vai
escolher. Entender as nossas virtudes, entender os nossos defeitos, ajudam a nossa consciência a discernir. Principalmente, discernir no sentido de observar, a partir desses dois elementos básicos, o que eu estou buscando. E poder entender o quanto, por exemplo, a nossa religiosidade pode oferecer. Se nós escolhemos a Umbanda, ou as Umbandas, como eu prefiro dizer, as Umbandas são muitas, são várias, são plurais, como os candomblés também, de muitas formas de agir, de pensar, de professar, de ritualizar, todas têm o seu valor. Como essas entidades extraordinárias, cheias de sabedoria, de axé, de conhecimento prático da vida, como essas entidades que funcionam como verdadeiros oráculos. Eu gosto de entender as entidades das Umbandas como oráculos, como o oráculo de Delfos, como o Ifá, como o jogo de búzios, que formam uma intermediação entre o sagrado e o mundo material. Eles trazem ensinamentos, trazem recados, trazem a clareza de determinadas situações, mas nunca decidem por nós. Olha aí novamente a nossa consciência. Observem como essas entidades, como essa manifestação do sagrado, tem um cuidado bastante coerente com aquela escolha inicial. Eles nunca ultrapassam o limite da consciência, da escolha de cada um. Ele não vai dizer, o preto velho, a preta velha, o Exu, o caboclo, você tem que fazer isso. Eles vão dizer, isto não é bom para você. Esse caminho, Xunxê vai se ferrar. Não é não? Mas e quem é a escolha? Da nossa consciência. Sempre. Entender consciência não é só entendê-la a partir do lugar de consulente. É também entender a consciência a partir do lugar de médium, de mediador, de intermediário. A nossa consciência, ela é muito importante nesse papel. Então o senhor está dizendo que todo médium interfere na consulta? Eu estou dizendo que todo médium, durante a consulta, está vivo. Felizmente. Isso é bom, ou não é? Isso é muito importante. Isso significa dizer que somos partícipes desse processo. Isso não tem a ver com quebra de ética, isso não tem a ver com quebra de respeito, isso tem a ver com responsabilidade. Não é no seu corpo, ou através do seu corpo, que esse oráculo se manifesta? Quanto melhores as condições que você oferecer, melhor será essa consulta. Se eu vou jogar búzios, meus búzios estão sujos, estão maltratados, estão desenergizados. Se eu vou jogar búzios, mas eu estou desconcentrado, é evidente que essa conexão não vai ser de 5G. Igual essas operadoras que dizem que oferecem 5G, 6G, 7G, que é um 2,5 meia bomba. Não é não? É óbvio que essa conexão vai ser mal trabalhada. Quando a gente entende isso, aumenta a nossa responsabilidade. Os chamados preceitos, os chamados preparativos, não são pura e simplesmente indicações de condutas pecaminosas. Não. A gente está falando de condições favoráveis para que isso aconteça. Ingerir determinados alimentos atrapalha o metabolismo do corpo. É porque a carne é primitiva? Não. Essa é uma outra discussão. Respeito os veganos, respeito
respeito os vegetarianos, respeito quem gosta de carne, cada um na sua. Mas a questão aqui não é esse debate. A questão aqui é, pura e simplesmente, como o metabolismo do seu corpo será impactado. Todo debate é válido, mas aqui a gente está pontualmente falando de uma consequência ao metabolismo. Ingerir álcool é uma escolha de cada um. Tem gente que não gosta, tem gente que, enfim, tem restrições, mas evidentemente, fora do debate, a questão é, pontualmente, afeta ou não afeta o metabolismo? Afeta. Não dormir uma boa noite de sono, afeta ou não afeta? Claro que afeta. Essas são condições fundamentais que a nossa consciência nos oferece para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível este momento oracular. Mas entender essa dinâmica de Ori não se restringe aos ritos dos terreiros, como se isso não fosse importante. Entender essa dinâmica de Ori é importante para a nossa vida, porque às vezes a gente vem aos terreiros pedindo ajuda. Vovó Joana, vovô Bento, eu preciso de ajuda. Existe uma dor que me atravessa. Uma dor da perda, uma dor do abandono, uma dor da incerteza, uma dor da fragilidade, do cansaço, dores. E dor a gente não aquilata, a gente não compara. Dor é dor. Se está machucando, precisa ser respeitado, um ponto. Mas a questão é, novamente, a consciência. Eu quero soltar essa dor ou não? Eu quero que essa dor deixe de fazer parte de mim ou não? Porque se eu não quiser, nem a entidade vai conseguir. Existe um poema muito antigo, possivelmente tem mais de 6.000 anos, que diz: o que a cabeça não quer, nem o orixá pode. Isso diminui a importância do orixá? Não. Isso reduz a presença das entidades na nossa vida? Evidente que não. Mas isso enaltece este princípio consciencial de Ori. Esse orixá pessoal, esse que a gente carrega em cima do pescoço, esse que sobrevive à morte, é muito poderoso. Ele escolhe tanto as dores quanto as alegrias. Isso está dizendo então que eu escolhi aquele problema? Quem sou eu para julgar a vida dos outros? Mas sempre a reflexão é necessária. Não estou enaltecendo aqui as injustiças da vida, as iniquidades. Claro que não, acontece, infelizmente acontece. Mas a nossa reflexão precisa ser: até que ponto eu contribuí para que isso acontecesse na minha vida? Até que ponto eu estou agarrado a essa dor, ou até que ponto, de fato, eu não consigo deixá-la? Essas são questões importantes. Repito, dor não se mede, não se julga, não se compara. Mas essa reflexão consciencial é extremamente necessária para que a gente possa respirar um halo de esperança, para que a gente possa viver uma retomada dessa jornada. Até que ponto a nossa consciência se apegou tanto à dor que não quer deixá-la para trás. Algumas pessoas dizem: fulano está numa zona de conforto. Zona de conforto não necessariamente é uma zona confortável. Às vezes, a zona de conforto é a zona da tristeza, da violência, do desrespeito, da insegurança,
porque é a única zona que a gente tem como referencial. A gente se apega a ela, a gente se acomoda a ela, a gente se estabiliza até na dor. Mas até que ponto nós nos fortalecemos para escolher deixar essa dor? Deixar ambientes, deixar relações, deixar trabalhos que já não são mais empregos de alegria, de esperança, de bem-estar. Isso é importante para a gente. Escolhas mal-sucedidas não são apenas escolhas mal-sucedidas. Escolhas mal-sucedidas são adoecimento do corpo, adoecimento da alma, adoecimento mental. Escolhas mal-sucedidas são escolhas sem consciência. Cultuar Ori é, antes de tudo, entender a nossa responsabilidade nesse conjunto. É muito mais fácil, buscar uma solução mágica. Um estalar de dedos, uma intervenção extraordinária do sagrado, que diga, pirlim pim, sua dor acabou agora. Mas não funciona assim. Nós não estamos diante de um conceito que nos fere a fé, que nos abala as estruturas. Pelo contrário, esse é um dos conceitos mais libertários que eu já tive notícia. Se isso fosse inventado pelo americano, era a maior invenção do século. É uma religião que entrega a cada um as rédeas da sua própria vida. Isso é ruim? É preciso uma religião que te torture, que te proíba, que te amedronte, que violente a sua consciência, que massacre as suas escolhas? Não. Essa cultura oferece para cada um de nós o simples, o libertário. A consciência é divina. O seu Ori é capaz de te conduzir pelo seu destino, pelo seu Odu, de uma forma sagrada, tão espetacular, que nem o Criador se mete. Então, o senhor está falando que Deus é fraco, que Deus me abandonou no caminho? Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que Deus acredita tanto na gente, tanto, que respeita a nossa consciência. Isso é ruim? Ou a gente prefere ser tutelado? Ser mandado por alguém que diga, você não pode isso, você não pode aquilo, dali você não passa. Não. Esse convívio com o sagrado, essa oportunidade que a gente tem de ser assessorado por entidades que já viveram o que a gente viveu, que enxergam de cima a nossa caminhada, é um privilégio fabuloso. Fabuloso, desde que a gente fortaleça a nossa consciência. O conceito de Ori tem a ver com isso. Quando a gente cultua o Ori, e nos candomblés isso acontece com muita frequência, né? Já ouviram falar no Igbaori? Já ouviram falar? Então, o Igbaori, nos candomblés, é como se fosse um assentamento de Ori. A gente bota em tigelas, coloca elementos lá dentro, etc. e tal. As umbandas, me perdoem se eu cometer uma indelicadeza, porque eu não sou um teólogo das umbandas, não tenho essa capacidade. Mas, pela frestinha da janela, quando eu tento olhar a dinâmica das umbandas, eu percebo que o fenômeno do sincretismo é um fenômeno muito eficaz. Eu não considero os sincretismos afrocatólicos como perdas culturais. Não acho que seja, não mesmo. Respeito profundamente as diversas concepções a respeito. Tem muita gente que olha o sincretismo e diz, houve uma perda.
Há muita gente que olha para o sincretismo e diz, houve uma resistência. Porque o sincretismo afrocatólico, ele não foi inventado pelo padre. Ele não foi imposto pela igreja. Não foi, não. Foi uma forma de resistir. Quando a Igreja Católica chega aqui, no navio, literalmente no navio dos colonizadores, a Igreja Católica tinha o objetivo de converter 100% da população. Não era 80%, não era 95%, era 100%. E quando um grupo de pessoas escravizadas, um grupo dos descendentes desses escravizados, era obrigado a conviver com essa dinâmica da matriz católica cristã, eles aprenderam o catolicismo. Mas o catolicismo não aprendeu as dinâmicas dos terreiros. O que aconteceu? Espertos, sabidos, começaram a burlar as regras. Eles tinham folga nos dias santos, dia de São Jorge, dia de São Sebastião, dia de Nossa Senhora, tinham folga. E aí eles usavam esses curtos períodos de folga para celebrar os seus deuses africanos, as suas divindades africanas. E tambor lascava. Aí chegava lá o feitor, o que vocês estão fazendo? Não pode não. Não, pô, eu estou cultuando São Jorge. Mas desse jeito, é o nosso jeito. E assim passava. E assim, mas embaixo, as suas ferramentas rituais, as suas liturgias estavam mantidas. Eu acho interessante entender que o sincretismo nunca foi uma derrota dos povos africanos. É uma demarcação de resistência. Eu visito muitos terreiros de Umbanda e isso me dá uma enorme satisfação, como eu disse. Em alguns eu vejo imagens católicas. E eu acho importante que essas imagens contem uma história. Essa é uma história de resistência. Não haveria como existir as Umbandas, não haveria como existir os candomblés se essa resistência, se essa engenharia diplomática inteligente não tivesse acontecido a partir dessas pessoas africanas. Isso conta uma história. Respeito também quando eu vou a terreiros e não existem mais imagens católicas, existem orixás com uma personificação estritamente africana. E alguns dizem, nós não precisamos mais. Perfeito? Seja de um jeito ou seja de outro, as umbandas estão de pé e os tais 100% de conversão nunca foram atingidos. O problema não é esse. A questão, na minha forma de imaginar, não é ter a imagem ou tirar as imagens. É como a gente pensa esses orixás. Será que a gente pensa os orixás? Será que a gente pensa as entidades pelas suas matrizes africanas? Ou a gente pensa os orixás como se santos fossem? Essa é a grande questão. Não que os santos sejam ruins, não é isso. Mas nós temos um desafio, abrir toda essa herança ancestral para que a gente possa avaliar, detectar, se alimentar de toda essa força, de todos esses saberes, como, por exemplo, o conceito de Ori. Algo tão absolutamente simples e, ao mesmo tempo, tão poderoso. Falei isso tudo para lembrar que, na minha pequena percepção das Umbandas, é possível que a ideia de anjo de guarda possa ser uma sincretização de Ori. Aquela entidade, aquele ser que nos guarda, que nos ajuda nas escolhas, que nos guia. Para mim, a reverência que as Umbandas fazem aos anjos de guarda, de alguma maneira, remete à consciência
remete à presença, remete à autocondução de Ori. Umbandas e candomblés são religiões co-irmãs. Nas nossas famílias é assim. Quem tem irmão, quem tem irmã sabe disso. Pode ser do mesmo pai, da mesma mãe, pode ser a mesma criação, mas cada um tem o seu jeito, tem a sua personalidade, educa os seus filhos à sua maneira. Temos sintonia em determinados quesitos e temos conceitos diferentes. Isso é natural, isso não é um problema. Aliás, não deveria ser um problema, porque os verdadeiros inimigos, os verdadeiros perseguidores, não estão entre os adeptos e adeptas das religiões afro-brasileiras. Estão lá fora, considerando a todos nós farinha do mesmo saco. Candomblecistas, ifaístas, bandistas, todo mundo, para eles é macumbeiro. Eu sou macumbeiro com orgulho. Isso não me afeta, não me incomoda. Mas quando é utilizado de uma forma depreciativa, pejorativa, a gente tem que se unir contra isso. Pois bem, acho que já falei demais até, mas eu queria concluir, não sei se a gente vai poder abrir para perguntas, pode ser? Temos tempinho para isso? Pode ser? Eu queria concluir ajudando nas nossas reflexões a respeito disso. Acho que nessa trajetória eu falei de virtudes e defeitos como elementos importantes para fortalecer e para estruturar a nossa consciência. Mas eu acrescentaria mais 4 no total. As virtudes, os defeitos, os limites. Quais são os nossos limites? Limites. Limite de sofrer, limite de comer, limite de beber, limite de trabalhar, limites. E a partir desses 3 a gente acha o 4º ponto. O que efetivamente a gente tem aqui para fazer? Qual é a nossa tarefa, a nossa missão? Eu não gosto muito de usar a palavra missão. Eu acho que missão é uma coisa muito grande, né? Missão para mim é coisa de Gandhi, de Jesus Cristo, de Buda, né? De Mandela. Mas tarefa, eu acho que tarefa é uma palavra que é útil. Quais são as nossas tarefas? O que a gente veio para fazer aqui? Penso que essas 4 delimitações da nossa vida são muito úteis para que a gente possa dimensionar o que realmente é problema ou exercício das virtudes que a gente veio buscar. O que realmente continua doendo e aquilo que eu não quero largar, embora seja duro. O que eu efetivamente busco, almejo, e aquilo que eu não quero enxergar está à minha frente. Todas essas respostas nós temos. Todas elas. Isso, esse marcador consciencial, esse oráculo pessoal, os Yorubás também já nos apontavam e chamavam isso de Ifá-Ayá, literalmente o oráculo do peito. Se nós fizermos a viagem mais longa e ao mesmo tempo mais curta, talvez um palmo e meio, entre o Ori e Ocã, o coração, essa viagem tão pertinha e ao mesmo tempo tão transcendental, a gente pode perfeitamente identificar nesse oráculo que mora no peito o que efetivamente nós viemos fazer. Então, desejo a todos, a todas, uma boa consciência, desejo a todas e a todos um Ori capaz de fazer boas escolhas. Axé. Muito obrigado. Agora, se a mãe Juliana, se o pai Lucas permitirem,
A gente tem aí quantos minutinhos para fazer um bate-papo aqui. Então, quem gostaria, por favor. Muito obrigada, muito interessante, muito feliz. Você falou a descrição do Ori como um orixá. Existe um culto a esse orixá e o que a gente pode fazer para o cuidado do nosso Ori? Boa pergunta. Qual é o seu nome? Mariana. Mariana. Existe sim. Nos candomblés, principalmente os de tradição no Urubá, nós chamamos esse culto ao Ori de Bori, ou Ebori. Já escutou essa expressão? Então, Bori ou Ebori pode ser traduzido como oferenda à cabeça, ou culto à cabeça, exatamente a partir desse princípio. Existem muitas formas de a gente ritualizar isso. Eu escrevi até um livro a respeito, e na época que eu estava fazendo a pesquisa, eu consegui elencar mais de 90 fórmulas diferentes de Bori. Mas todas elas começam com uma consulta oracular, exatamente para entender quais são as recomendações para essa cabeça nesse momento. A gente parte do pressuposto, Mariana, que a cabeça ela é impermanente. Isso não é um defeito, isso é uma qualidade, porque a impermanência é a busca do equilíbrio. Dependendo do momento da sua trajetória, a recomendação será diferente. Talvez seja um momento de acalmar essa cabeça, talvez seja um momento de dinamizar essa cabeça. Então as fórmulas mudam. Mas, além das liturgias que se fazem nos terreiros, cultuar a cabeça todos os dias, dentro de casa, no BRT, mesmo no tarde, no Uber, no 99, para não fazer propaganda só de Uber, no táxi, em casa, tem a ver com isso que a gente conversou aqui. Fazer essa viagem reflexiva. Às vezes, tem momentos na vida, Mariana, você não vai me deixar mentir, são momentos muito difíceis, em que a gente está vivendo o caos. Mas o caos para nós também é divino. Não um caos arrasador, não um caos apocalíptico, mas o caos entendido como condição de reformular. Isso para nós é a síntese da energia de Exu. Exu é o caos. Não um caos avassalador, destruidor, mas um caos que nos propicia recomeços. Para a gente achar esse recomeço no meio do caos, são recomendados, por exemplo, alguns banhos. Algumas ervas são muito eficazes para ajudar o nosso Ori a recobrar a consciência. Alface. Ninguém dá nada, nem na salada, né? Pois é. Eu mesmo não gosto de alface na salada, mas o banho é útil. Alface. Não tem agrião, não. Não pensa nem que agrião, não. Não é salada, não. É alface. Faz um banho de alface, banho frio. Não cozinha o alface. Você macera o alface em água em temperatura ambiente, deixa descansar e joga da cabeça aos pés, alface. Pata de vaca, uma planta. Capeba, também uma outra planta, muito eficaz para ajudar o Ori a se recuperar. O outro, matinho, oriri, já ouviu falar? Acender uma vela de 7 dias para o seu Ori, colocar ali um copinho de água, como a gente faz com a de guarda nas usandas, recobrar, pedir para que a gente possa recobrar a nossa consciência e ajudar com esses banhos, pode ser uma boa dica. Viu? O senhor falou do ebó. Para além dos elementos, eu posso considerar uma pergunta? Um ebó, alimentar a minha cabeça, ler uma página, Sim. ouvir uma música tranquilizante, contemplar uma paisagem, também pode ser uma forma não litúrgica de alimentar? Mas Lucas, eu vou lhe falar. Eu vou botar isso na prateleira dos litúrgicos. Sabe por quê? Às vezes a gente desmerece
gestões muito simples que causam efeitos muito poderosos. Quando a gente está com dor de cotovelo, chateado, depressivo, a tendência é pegar aquela música devastadora. Não é não? Aquela sofrência. Não é? Maísa. Ela era craque nisso. Não é? Aquela música, aqueles filmes de chorar com o balde do lado, aqueles livros de tragédias, não são atitudes recomendáveis nesse momento. Isso é litúrgico. Você está prejudicando a sua cabeça, prejudicando energeticamente, e eu posso afirmar espiritualmente. Não podemos fazer. Não é recomendável. Ah, isso é contra a sofrência? Não, tem algumas até que eu gosto. Mas não é o momento. Essas são situações em que a gente tem que navegar com boas condições. Quando a gente não tem boas condições, não é recomendável, é destrutivo. Ambientes ruins, pessoas pesadas. Se a gente está convalescendo, e essa é o paralelo, essa é a metáfora. Quando a gente está doentinho, quando o corpo biologicamente está afetado, não existem recomendações. Use máscara, não vai em determinados ambientes, não pega friagem, se alimenta direito. Para quê? Para que biologicamente a gente se recupere. Espiritualmente, não é diferente. Então, eu vou colocar na mesma prateleira dos cuidados de tudo. Certo? Mais alguém? Você fala na consciência. A gente pode ver isso com respeito ao Perfeito. Como é seu nome? José. Perfeito. Individualidade. Isso é um conceito muito importante e muito desafiador, principalmente quando a gente está nesses ambientes de terror. Nós somos indivíduos, sim, e nós somos coletivos também. Sim. Somos coletivo, mas não podemos perder a individualidade. Por quê? Porque a individualidade é um universo de ancestralidade, de experiências, de vivências e experiências às vezes muito difíceis, e ao mesmo tempo de um somatório de saberes que fazem de cada um universo, que não pode ser apagado. A gente não pode silenciar, a gente não pode varrer a individualidade. Seria até desrespeitoso com esses ancestrais. Como é que eu posso apagar tudo isso, José, que você traz? Ah, você já pisou no candomblé, você já foi da Assembleia de Deus, você... Não interessa. Isso, cada vivência dessas é um pouquinho do que José é hoje. E daquilo que você se fortalece para ser a partir de hoje. É o seu universo. A gente não pode desconsiderar essa realidade. Porém, se a gente se diz membro de um terreiro, membro é braço, membro é perna, membro é cabeça, nós somos parte de um todo. E esse também